aí galera, beleza? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje tá que tá, gente. A gente vai falar do Witzel, que tava querendo bancar o espião pra cima do Aras. A gente vai falar do Mandetta, a gente vai falar do Dória, a gente vai falar de coisas boas do Bolsonaro, coisas muito boas mesmo quando a gente fala de economia. Sabe aquele negócio de subir em V a economia? Gente, mostrar o gráfico e o Brasil tá melhor que todos os países no comparativo. A gente também vai falar sobre a questão dos vetos, tem mais algumas coisas. Vamos falar sobre o Lula, que voltou aí com alguns pronunciamentos que jogam até o Barroso no meio de tudo. Barroso, nosso ministro do STF. A gente também vai falar sobre eleições, tem uma tretinha aí pra vocês, mas sempre pra mostrar assim, não treta pela treta, treta com objetivo. E meus amigos, por causa do vídeo de ontem, vocês foram lá cobrar deputado e acredite, uma deputada xingou minha mãe por causa de vocês e fui parar no antagonista. A gente vai falar de tudo isso daí hoje, mas como sempre com algum objetivo pra tirar alguma coisa, né? Fazer treta por treta não vale a pena. E a gente também vai falar sobre a direita em si. Mas vamos começar aqui, ó. Renatinho trouxe essa matéria que, cara, não tem muito o que falar, a não ser se perguntar se Witzel tá normal ou não. Saiu na Veja, exclusivo, que tentativa de espionagem de Witzel abriu aí quase uma guerra com a PGR. A mando do governador do Rio, Arapongas estariam colhendo informações sobre procuradores que atuam diretamente com Augusto Aras. A cúpula da PGR tem descoberto recentemente informações de uma tentativa de espionagem articulada por supostos arapongas do Witzel. Os agentes estariam colhendo informações sobre procuradores que atuam diretamente nas investigações do esquema de corrupção na saúde que pode tirar Witzel do governo. O Aras já sabe e está atrás. Não acabará bem, diz um procurador. Gente, aonde o Witzel quer chegar? Já não basta o impeachment. Ele agora tá procurando confusão com a PGR, colocando escuta. O que é que o Witzel tá... Será que ele realmente tentou fazer isso? Pelo menos eu queria que a matéria da Veja. Não tá lá em cima essa matéria que foi tirada da Veja. Vejam só, né? E isso daí logo depois que a gente noticiou recentemente que o Aras é favorável que o processo de impeachment continue. Mas vamos acompanhar. Eu acho que Witzel não dura até o final do ano. E aí um assunto que tomou as redes, que foi, sabe, é um tema trágico, mas, cara, você olha assim, sabe, como o Mandetta é um cara de pau no final da história. A CNN Brasil, reportando aqui ao vivo que você vê a corrida pela imunização. A OMS diz que não esperem a vacina para acabar com a pandemia. E a Sakura disse, gente, não dá para esperar. Ela só, meu Deus, estamos falando isso desde o início. Bolsonaro foi chamado de... Vocês sabem aqui o que é, né? Por dizer a mesma coisa. Agora é a grande mídia. Depois do que aquele país de lá falou sobre aquele remédio que a gente não pode falar o nome. Vai vendo. Aí, vejam só, no mesmo dia que tudo isso acontece, como quem não quer nada, Mandetta vai às redes para, mais uma vez, tentar tirar proveito da situação, dos holofotes, e pegar toda essa situação de crise para usar de palanque político. E vem falar que, em um paciente chamado Brasil, Luiz Henrique Mandetta narra a luta para conter a pandemia durante sua gestão como ministro da Saúde. Um livro para aqueles que querem entender os meandros da atual política brasileira. Lançamento dia 25 de setembro. E aí Hotel Constantino diz, ó, se ainda não estava claro quem usou todo esse período como palanque eleitoral, eis aí a prova. Definitiva, né? O livro do Rolando Lero se autocongratulando como o herói que tentou impedir o pior, enquanto mandava todos ficar em casa, mesmo com sintomas iniciais. Vejam só, né? Tudo que aconteceu realmente foi por causa disso. Será que ele vai falar de todas as coisas que ele acabou fazendo? Todo esse dinheiro que foi gasto de forma absurda? As declarações que ele foi dando? As informações erradas que ele passou? No mesmo dia, tudo que vem acontecendo, ele finge que não tem nada, Quando saiu, foi pra Globo fazer proselitismo e por aí vai. Matérias antigas que vale a pena lembrar, né? Mandetta chama a defesa de Bolsonaro sobre aquele remédio que a gente não pode citar, de um crime. Vocês viram quem tá apoiando agora, né? Olha a outra. Ampliação do uso, pode provocar mortes em casa. Diz o Mandetta. Vejam só, né? E o próprio Carlos Barros diz, ó, ele foi o maior criminalizador do uso do remedinho, né? Foi ele, o cara do fique em casa e só vá ao hospital se piorar. Deu todo apoio a governadores que atacavam o presidente. E agora? Agora ele quer soltar livrinho. E aí, gente, o povo que
De burro não tem nada. Tem uma coisa que o povo brasileiro não gosta, é de traidor. E aí o povo levantou essa hashtag aqui, ó, Mandetta, gen, alguma coisa, você sabe o que é. Estava no Trend 24 horas, né, que são os assuntos mais comentados, estava o segundo assunto mais falado do mundo. Um pouco antes aqui de eu fazer o vídeo, já subia com mais de 150 mil menções. Aqui ainda tinha 49 mil. Então vocês conseguem ver, né? O povo não esquece. O povo não esquece, Mandetta. E esse daí é o candidato que senhor Sérgio Moro, senhor Rodrigo Maia, falando que vem forte aí para 2022, inclusive que eles apoiam. E tava até se comentando sobre uma chapa Moro-Mandetta. E Mandetta ele não queria ser vice, não. Ele queria ser presidente porque ele disse que ele tem muito mais experiência política. Então vão vendo, né, gente? Vai vendo e vai guardando isso. E aí, olha só também, né? Nesse mesmo esquema aí de... falando em crimes... O Ministério da Justiça, vocês viram lá, na verdade a PF, que está ligada ao Ministério da Justiça, convocou aquele colunista da Folha de São Paulo para prestar esclarecimentos, né, sobre aquela matéria que ele fez. A gente vai falar dela logo menos. Mas olha aqui essa matéria do chamado do antagonista. O colunista da Folha é intimado a depor na PF em outro inquérito que pretende intimidar a imprensa. Olha a narrativa, gente. Nossa, o governo está tentando intimidar a imprensa, será mesmo? Aí o Constantino, e eu trago o Constantino porque ele não tá do nosso lado, você fala, não, ele é um bolsonarista. Longe disso, o Constantino nunca foi um bolsonarista. Se eu trouxesse aqui uma fala de alguém da direita, eu ia falar, aí é os passadores de pano. Então vamos ver alguém que não é do grupo do passador de pano. Olha o que ele diz. Ao que dá em Chico, também dá em Francisco. Agora o discurso volta a ser esse, né? Mas quando perseguem jornalista que apoia o governo, é combate ao gabinete do ódio. Não é isso? Certo? Mais coerência e foco em princípios, turma. Vocês podem ver como é, né? Na hora que o STF vem atrás dos bolsonaristas, combate as fake news, deixem o Alexandre de Moraes trabalhar. Agora, na hora que a PF vai investigar o preço da Folha, é intimidando a imprensa. Agora, olha só qual foi a matéria. Por que eu torço para que Bolsonaro parta dessa para melhor? Essa matéria aqui, se não me engano, foi do dia 8 de julho. Foi no início de julho. Foi entre 7 a 9 de julho. Vejam só. Vejam só. Vocês veem alguém do lado bolsonarista soltando matérias assim? A sofrerem busca e apreensão e por aí vai? Mas contra a grande mídia, né? Aí eles se juntam em defesa. Aí não é blogueiro, aí é jornalista. Olha só como é o tratamento, né? E aí, continuando, falando dessa mesma linha de crimes e por aí vai, uma notícia só para deixar aqui vocês informados, não vai mudar muita coisa, mas é interessante saber que segundo aqui o pessoal do Terça Livre, um dos advogados do caso Adélio é filiado ao PSDB. É o advogado Pedro Augusto de Lima Felipe e Poça, que atuou no caso, por aí vai, e diz que de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o advogado se filiou em maio de 2016 e permanece filiado até o presente. Ele foi um aqui, que atuou no caso Adélio, bababá, Adélio, isso, aquilo, outro. Tô falando, né, do caso Adélio para quem não lembra o que é. Foram vários advogados. E aí o pessoal do Terça Livre trouxe aqui a certidão, vocês podem ver, Pedro Augusto de Lima Felipe Poça, data de cadastro da filiação, tudo aqui, ó, Barbacema, quer dizer, data de cadastro de filiação e data de filiação, ó, 12 de maio de 2016. Vocês podem ver a situação regular PSDB de Minas Gerais. É só mais uma informação, né? E aquela pergunta, gente, quem é o mandante? Quem é o mandante? Como foi que aconteceu? Será que a gente nunca vai ter uma solução desse caso? Nunca teremos a solução desse caso? Continuando aqui, ainda na área de crimes, para falar de dois agora, tanto do Lula quanto do Batiste. Aqui vem o Jordi, que a gente vai falar dele, sobre a questão do veto. Ele se pronunciou para explicar por que ele não votou, mas antes disso, olha só isso daqui. Lula pede desculpas por ter dado refúgio ao César Batiste. Agora, só falta pedir desculpa pelos trilhões que ele roubou no Brasil, e mais que isso, tem que pedir desculpa para as vítimas, né? As vítimas lá do Cesare Batiste. E aí Lula tá coisa, ele falou que foi induzido ao erro pelo Tarso Genro e por aí vai. Pode ver, o Lula nunca sabe de nada. Só que o engraçado disso que é bom a gente relembrar, falei para vocês aqui no passado, é coisa rápida. Olha essa matéria aqui do Brasil 247, do dia 9 de julho de 2018. Ex-advogado da Globo, Barroso é da cota do ministro da Justiça. Então Barroso, que foi, quer dizer, minto, desculpa, foi atualizado em 2018, mas a matéria é de 2013.
Barroso ter sido advogado da Globo desagradou a alguns setores governistas, mas o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, viu sua indicação com bons olhos. E ali, falando disso daí tudo, fala que ele também advogou por Batiste. E aí, nosso ministro Barroso, ainda em 2013, diz que defenderia Batiste novamente, se necessário. E diz, sobre a liberdade de imprensa, o Barroso, a melhor forma de lidar com eventuais abusos seria multiplicar a liberdade de expressão, inclusive dar voz a quem não tem. Eu acho que quem não tem voz hoje em dia é o bolsonarista, A gente não tem nenhum veículo de mídia, grande mídia, a gente não tem rádio, não tem TV, não tem nada. Mas ainda fez uma ressalva, nenhum direito absoluto, existem limites. Não por meio de uma censura prévia, mas no dever de reparar em caso de abuso. Eu vejo que em 2013 o Barroso falava, não, cara, se for uma calúnia, difamação, já tem um mecanismo. Não precisa fazer uma censura prévia. Não precisa ter PL 2630, não precisa ter nada. Agora vejam como as coisas mudam, Então é bom relembrar, porque quando o Lula fala uma coisa, você vê que tem várias pessoas que estão um pouquinho ligados. Quem foi aí de que partido era o presidente que indicou o Barroso? Fica aí, Fica aí a pergunta no ar. E aí, meus amigos, sobre as questões dos vetos, o Jordi, ele veio às redes e ele explicou. Ele não fez assim um post público, eu acho que ele deveria ter feito, e falou assim, eu tentei voltar, mas meu aplicativo estava dando erro, eu não consegui resolver. Eu fiz campanha pela manutenção do veto, não teria por que não votar. A gente não falou que não tinha por que ele não votar, ele só falou porque ele não votou e levantou a pergunta. Mostrei para vocês, eu tinha em todas as redes deles. Fui no Facebook, nenhuma justificativa. No Instagram, nenhuma justificativa. No Twitter também não tinha nenhuma justificativa. Onde levantou e ele respondeu. Então, aí é uma coisa, gente. Em momento nenhum, o Jordi ele veio me procurar pra fazer assim, poxa, cara, por que tu não me perguntou primeiro? Ele não veio em momento nenhum com arrogância. Mandou pra alguém, o pessoal mandou pra mim, falou, aqui tá a justificativa do Jordi, mandou vídeo pra provar tudo. Não achei bom, eu só achava que ele realmente deveria ter avisado antes. Porque, concordem comigo, esse veto aqui não é qualquer veto. Esse veto não é qualquer veto. Era um veto que impactar o país inteiro. Olha, Bolsonaro foi pra gente pedir bota a mão na consciência, pediu ajuda do Centrão. Paulo Guedes falou que seria um crime contra o país. Então não era qualquer coisa. Já que não podia acontecer uma coisa, ele lá falou que tá com problema desde quarta-feira, tentou resolver. Vai nas redes e avisa a população. E não é nem avisar a mim, é realmente avisar o povo, porque, cara, o povo tem que ser informado. Essa é a nova forma de política. É o povo e o político andando junto. E é assim que deve ser. Mas, você vê, viu na maior educação, respondeu às pessoas em momento nenhum. O Jordi respondeu várias pessoas no Twitter e nenhuma delas ele foi mal educado. Foi mal educado, Foi educado, foi atencioso, respondeu, tá aí. Ele só não voltou porque tá com problema no aplicativo, que eu acho que é uma denúncia que deve ser levada à frente. Imagina se tiver um projeto do nosso lado, os deputados bolsonaristas não puderem voltar porque tá com problema no aplicativo. Então o pessoal da Câmara aí tem que dar algum jeito. Só dá ruim pro nosso lado? Aí não dá, Porém, meus amigos, por outro lado, enquanto o Jordi foi todo paciente para responder, quis responder, temos a Ale Silva. Por causa de vocês, ela resolveu xingar minha mãe. Ela vem falar, olha assim, tem vagabundo, FDP, que para eles é muito mais fácil ir para a frente de uma câmera, colocar vídeo no YouTube, denegrindo pessoas que verdadeiramente trabalham. Gente, eu acho que eu só falei assim que ela não votou e eu não sei porque eu falei que é muito fácil na hora de tirar foto com o Bolsonaro, Agora votar, por que não foi? Vagabundo que quer ganhar holofote nas costas de pessoas de que, de fato e de direito, trabalham por esse país. Então vejam, gente, hoje em dia, vocês têm que aprender. É porque eu ainda não aprendi que político é Deus. Eu não aprendi que político é Deus e eu me dei o trabalho de tentar pesquisar. E nas redes dela não tinha nenhuma informação, não tinha nada. Ela não informou por nada. Então que eu não às vezes não peguei o telefone, liguei pra ela, porque como eu sou povo, a obrigação é minha, de perguntar, não dela de informar. E aí ela não parou por aí. Olha só a autocontradição. Ela vem assim, inicialmente, pessoal, antes de sair jogando pedras pra todos os lados, perguntem-me por que o meu voto não foi registrado ontem. Quem está me batendo nas redes sociais procurou fazer isso? Gente, é o povo que tem que ir atrás do político ou é o político que tem que dar satisfação pro povo? Olha como quer brincar de Deus. Mas eu vou mostrar pra vocês que isso aqui eu não tô trazendo, não é só por causa de tretinha.
como sempre, eu sempre trago assim uma lição de moral no final da história. Ela depois fala assim, ó, alguém me perguntou qual foi o motivo pelo qual não voltei, e ela fala que o problema é que a filha dela foi internada às pressas, e ela diz que, sabe com o meu coração de mãe, e ela ainda fala que tem hospitais que não tem rede de celular. Aí, antes de falar isso daqui, quer dizer, depois que ela falou isso daqui, 15 horas, tipo assim, sei lá, meia hora depois, possivelmente, ela vem pra falar, tenho assessores que me ajudam a cuidar das redes sociais, mas eles não voltam por mim, tá? Eles não voltam por você, mas eles podem avisar. E não é um veto qualquer. Era o veto que Bolsonaro pediu ajuda de todo mundo. Todo mundo. Foi só isso. Se tem assessor, então, para cuidar da rede social, então o veto, acho um dos vetos mais importantes do ano, não pode ir lá dar satisfação pro povo, e a gente que tem que ir atrás, Ale Silva. E por fim, gente, olha só. Amigos, muito obrigado a vocês que me apoiam neste momento difícil, de angústia. A partir de agora eu vou ficar off novamente. Qualquer coisa, a minha equipe está por aqui. Deus no controle sempre. Ela postou isso 14 horas atrás. Ela ia ficar off. Passaram-se 9 horas. 9 horas, ela volta para as redes. Ficou off só por 9 horas. Para colocar uma foto com o Bolsonaro. Para mostrar, ó, eu sou amiga de Bolsonaro, viu? Eu sou amiga de Bolsonaro. Eu sou amiga de Bolsonaro. Na hora de dar a resposta, xinga os outros. Trata o povo xingando. E pra vocês falarem assim, tá, e essa daí é a treta? Essa é a lição de moral? Essa não é a lição de moral. Sabe qual é a lição de moral no final da história toda? É isso daqui, ó. No dia 13 de junho, a gente fez um vídeo aqui no canal que a gente começou a mostrar todo o desempenho dos deputados até a presente data, 13 de junho. A gente mostrou na época que a Ale Silva ela só tinha 10 assessores dos 25 possíveis, só tinha apresentado 6 projetos e ela economizou 53% da verba. A gente falou, cara, começa a contratar a gente para começar a trabalhar e produzir mais ainda. Na época, pessoal, pessoas comuns como vocês, ela fez aqui, ó, ela fez um post porque ela começou a ser cobrada e ela falou assim, ó, jamais vou deixar de lado a minha essência, o propósito que me elegeu para ter o tal protagonismo na Câmara. Jamais pagarei esse preço. Continuo meu trabalho firme dentro das possibilidades que a minha índole permite. Meu protagonismo é junto com o meu povo. Ou seja, ela não quer ouvir a crítica do povo. Ela não ouviu naquela época. Pessoas comuns vieram até ela e falou assim, ó, e quem disse que para ter protagonismo precisa perder a índole? Ninguém está sugerindo algo ilegal ou mesmo imoral, apenas estamos te lembrando que estamos numa batalha imensa com a oposição com a esquerda e que existe um arsenal pronto para ser usado e que nos ajudará a vencer. Você pode contratar mais 15 assessores. A pessoa que também vem, ó, é uma pena, pois estamos aqui, ó, perdendo na praia e graças a atitudes assim, o Exército Vermelho só avança. Gente, aqui é o povão, ó. Mais contra hienas tem que ser leoa. Querida deputada, seja mais humilde, aprenda e cresça. Então você vê, gente, não aprendeu. Toda vez que é questionada, ela falta com respeito, xinga as pessoas. Você vê aqui de novo, ó. Fiz promessa de campanha e tenho ativistas políticos que trabalham comigo por bens muito maiores do que o salário no fim do mês. Ela é igual que a Majora Fabiana falou ontem. A Majora Fabiana falou que meu compromisso é com a PM. O compromisso dela é com a campanha dela. Não é compromisso com o Brasil. Que eles são fez a nossa causa, lutam por uma política limpa e essa luta não há dinheiro que pague. E aí vem aqui ó, o Jonatas, deputada, na educação, gente, ninguém xingando. Ó. Pergunte aos seus eleitores se eles desejam um aumento no quadro ou não. Se a quebra da promessa fizer maior pressão contra as forças do mal, que assim seja. Vem outro, ótimo, parabéns aos deputados patriotas. Mesmo assim, aumente vossa equipe para produzir mais ainda. Adiantou? Não adiantou. Não adiantou. Então é um nome que a gente sabe, cara, não dá pra endossar esse nome. Ela depois vem pra rede pra botar a fotinha com o Bolsonaro. É assim que ela quer mostrar virtude. Quem quer mostrar virtude, cara, não vai. E sobre a Ale Silva, vejam só. Se lembra do Redes Cordiais? Aquele evento pra controlar as redes sociais, falar o que é verdade e o que não é, que tava lá o pessoal do PSOL, o Samia Bonfim, você vê aqui é o Thiago Mitraldi, ligado ao Renova BR. Olha quem tava aqui. A Ale Silva. Aquele evento que eu já mostrei pra vocês várias vezes, que tem aqui no fundo o nosso grandioso, glorioso Luciano Ayan. Um evento com Luciano Ayan, Flávio Dino e por aí vai. Glauber Braga, Randolfo Rodrigues. E aí, cara? Na época, gente, o pessoal perguntou assim, ó, e a reunião com a Ayan? Perguntou várias coisas, ela falou, quem é esse? Tudo que vem acontecendo no país,
A gente viu o problema que é essa questão da liberdade de expressão e ela não sabe quem é Luciana Ayan. Quem é? Quem é? Mas ela tá trabalhando muito, ela tem 10 assessores, quando ela podia ter 25, agora ela sabe vir pra rede xingar mãe de quem fez só uma pergunta pra ela. A mãe do povo. Eu sou povão igual a vocês. Só isso. Só porque eu liguei a câmera e fiz questão de questionar. E o que uma bolsonarista não foi lá. Olha só o nível de deputados que a gente tem. E eu digo pra vocês, gente, quem precisa colocar no nome, assim, ó, Bolsonaro, professor, não sei o quê, cara, tá, quem precisa esbanjar a virtude, tem problema. Você já viu Eduardo Bolsonaro colocar Eduardo Bolsonaro, Brasil, hashtag, Bolsonaro até por aí vai? Bolsonaro 2022, ninguém coloca, gente. Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Paulo Martins é Paulo Martins, Bia Kicis é Bia Kicis. Quem precisa colocar hashtag, bandeira e por aí vai, tá esbanjando virtude. Tá com débito no cartório. Então vejam, não é a primeira vez, é recorrente. É recorrente. Não aprendeu em junho, voltou aí, né, pra surfar em cima. Pode xingar o povo, né? Deputado é Deus. Deputado é Deus. E espero que depois, se ela assistir esse vídeo e saiba, que ela dessa vez descubra pelo menos quem é o Ayan. Pelo menos, né? Que ela ainda vai ficar aí pra mim até 2022. Mas bola pra frente que ainda tem mais treta hoje. Olha só essa daqui também, né? Veio a Soraya, essa aqui é senadora, agora essa aqui não foi comigo não. E a Lê até saiu, gente, matéria até no antagonista. Quem quiser falar, eles não citam o meu nome, mas, cara, foi pra quem isso daí, né? Não vi ninguém mais falando dela. A Soraya é senadora do PSL, foi eleita aí também no colo de Bolsonaro. Olha como que ela tá com a fotinha. Esse é aquele embaixador, viu? Daquele lugar. Sim, esclareci que o ministro Paulo Guedes mentiu e que é absolutamente inábil para a política. O Senado Federal está aguardando retratação. Olha como ela fala de Paulo Guedes. Peço ao governo Jair Bolsonaro que se conscientize que Paulo Guedes não entrega nada. Está na hora de fazer esse seu ranzinza irresponsável ir para casa. Ainda está pedindo demissão de Paulo Guedes. O Brasil tem pressa. Então aqui é mais um nome para a gente ver. Olha como foi interessante essa questão do veto. Quantas coisas a gente aprendeu. A importância de ter aliados, de ter o centrão, que a maioria vence, que não é porque tá com Bolsonaro, tem foto com Bolsonaro, se elegeu nas costas de Bolsonaro, que tá do lado realmente do governo. Um monte de gente que só pensa em si, né? A foto aí já diz tudo. E aí, uma coisa interessante também, que vale pontuar, é isso daqui, ó. O Carlos César foi cirúrgico. O pessoal tá chutando a Major Fabiana e endeusando o Rodrigo Maia por causa de uma votação. As críticas são válidas, mas estão ignorando todo o contexto passado e futuro. A direita precisa amadurecer e realmente precisa. Uma coisa é a gente reclamar com a Fabiana, falar no ouvido dela, ficar reclamando, por aí vai. Agora, pô, ela não é um novo Nando Moura, um traidor, um Felipe Moura Brasil, por aí vai, uma Joyce. Ela não é isso daí. Ela voltou com a corporação. Ela tem os interesses dela. Mas na maior parte do tempo tá com o Bolsonaro. Se a gente tá, beleza, dando aquele velho apoio pro Centrão, porque a gente precisa de maioria, a gente também não pode chutar uma que vota 99% do tempo, 95% do tempo possivelmente, com Bolsonaro. É aquela coisa, tem que lembrar, tem que criticar, que é pra lembrar que na próxima, pra ela não fazer igual. A gente criticou a lei na época, deu a chance, não deu em nada. Naquela época também, no dia 13, uma pessoa que a gente criticou e veio com tudo foi o Vitor Hugo na época. Ele veio com tudo, ele viu que o povo voltou, aí ele baixou a bola, pediu desculpas, falou que não entendeu direito, por aí vai, fez um vídeo de retratação e pronto, ficou ali dando governo, ajudou ali Bolsonaro, por aí vai. Mas tem deputado que parece que não aprende. E aí, Felipe Martins ele fala assim algumas coisas que também vale a pena pontuar. No passado, a demagogia e o descontrole dos gastos públicos foram responsáveis por vários episódios tristes de nossa história, como a hiperinflação, congelamento de preços, sequestro das poupanças e pedaladas fiscais dos governos recentes. Essas lições amargas deveriam ter sido suficientes para nos ensinar que fazer demagogia com este assunto é, como disse o ministro Paulo Guedes, um crime contra o país. Mas muita gente em posição de liderança parece não ter aprendido a lição ou finge não ter aprendido. A manutenção do veto ao aumento salarial dos servidores é uma questão de responsabilidade com o nosso país. É com o país, gente, acima de tudo. Com as gerações futuras e com os próprios servidores públicos, mas é apenas um passo em direção ao controle dos gastos públicos e da melhora do nosso ambiente econômico.
E o controle de gastos públicos, a retomada econômica e a redução do desemprego só ocorrerão com reformas estruturais na economia brasileira, como as reformas administrativa e tributária. Então, sigam acompanhando tudo de perto e pressionem para que essas propostas se concretizem. Olha o final, ó. Sigam acompanhando tudo de perto e pressionem para que essas propostas se concretizem. Gente, tem uma coisa aí que também envolve veto, é a questão do marco do saneamento. Esse daí, meus amigos, por favor, é de extremo interesse do governo. Bolsonaro vetou, na época todo mundo ficou indignado com o Bolsonaro, eu digo senador, não o povão. Porque se derrubarem o veto ao artigo 16, basicamente não teremos marco do saneamento. Ele estava falando, ó, fiquem ligados, vai ter muita coisa aí que o governo vai precisar do povo para colocar pressão nos políticos. Vai precisar do povo, então vamos ficar ligados. E aí, sobre mais comentários ainda sobre essa questão, para você ver, agora envolve o Centrão. Ó. Sai matéria aqui na Revista Oeste. Novo líder do governo na Câmara fala em base em construção. É que ele está falando, né? Apesar do resultado, que manteve válido o veto de Bolsonaro, Barros fez questão de enfatizar que ainda não vê base consolidada na Câmara. De acordo com ele, a construção da base está em andamento. Nesse sentido, afirmou que o presidente da República não precisará se preocupar com isso daqui a algum tempo. Em pouco tempo, o presidente Jair Bolsonaro terá uma base sólida. Gente, isso aqui me soa... É aquela promessa que, se concretizar, é boa demais para ser verdade. Imagina a gente ter a certeza que o governo, o interesse de Bolsonaro vai vencer. Independente do que cair na Câmara, o governo tem maioria. Porque o cara tá falando, cara, a base tá... Mesmo, a gente já venceu agora, mas a base ainda vai se consolidar. Gente, será que vai ser possível um país que o Congresso... a gente consiga colocar um presidente da Câmara ligado ao bolsonarismo e a Câmara que vota de acordo com o interesse de Bolsonaro? Imagina, o presidente pauta tudo que o governo quer e a Câmara aprova tudo que o governo quer. É bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Não vamos nos empolgar, né? Mas é uma das promessas. A promessa é, em pouco tempo, o presidente terá uma base sólida. Com fé no divino. Com fé no divino, Ricardo Barros. Vá que é tua. Vai que é tua aí, ó. Prometeu parlamentar ao participar de Os Pingos nos Is, programa da Jovem Pan. Comendo uma semana na liderança do governo, Ricardo Barros revelou que ainda não conversou com todos os líderes partidários da casa. Prometeu, entretanto, que essa condição mudará ao decorrer dos próximos dias. E o integrante do Progressistas já sabe o que tem para falar com seus colegas de Congresso. Reforma administrativa e reforma tributária. Projetos que são tidos como prioritários pelo primeiro escalão do governo federal. Já pensou, gente? Até 2022, mais 2 reformas, marco do saneamento aprovado. Cara, só pra começar. Só pra começar. Tá prometendo, gente. Tá prometendo. É um vídeo de várias promessas. Outra coisa aqui que vale a pena a gente olhar. Isso daqui vai fazer sentido quando a gente falar de outra tretinha que tem ali depois. Líder do governo no Congresso tenta apagar fogo no Senado e manda recado ao Planalto. O Gomes disse ao antagonista que atacar Paulo Guedes, em razão das críticas feitas pelo ministro da Economia aos senadores que votaram pela derrubada do veto, que acabou sendo mantida, é uma coisa burra. Ele diz assim, ó, eu não dou 20 dias para o Guedes pedir desculpa pelo que ele já disse, para os senadores que revidaram fazerem o mesmo. É o jogo da democracia. Diante das especulações de que o Planalto quer mudar os senadores que votaram pela derrubada, que tem lá um pessoal que é líder, como vice-líder do governo, Isalci Lucas, do PSD, o Gomes mandou um recado. Isso aqui eu acho que é interessante. Ó. Eu pretendo procurar todos os senadores, de maneira indistinta, restabelecendo o diálogo. Quando a gente perde uma votação por 2 votos, só se pode ter 2 reações, revolta ou humildade. Para fazer a reflexão, eu fico com a segunda. Se depender de mim, não tem negócio de tirar fulano ou cicrano, até porque eu voto de senador inimputável. E, pessoal, a posição de líder realmente é uma coisa que a gente tem que entender, que é a questão do centrão. Tem que ser um cara, goste a gente ou não, que converse com todo mundo, gente. Converse com todo mundo. O Gomes aí mesmo é do MDB, tá aí, vai conversar com todo mundo. Tem que ser um cara que tem que conversar com o PT, com o PSOL e por aí vai. Qualquer voto é voto. Quem vai vencer no final das contas é a maioria. Então, é interessante você ver, ó. Tá falando, ó, cara,
tem que ter humildade. E lá, ó, entre se revoltar e ser humilde, tem que ir na humildade. Político, gente, político, na verdade, esse deveria ser o comportamento de quase todo político. Tem coisa que não tem como a gente aceitar. Não tem. Mas a maioria das coisas, o político, não o povão. O povão, aí sim, o povão pode tacar o pau. Mas o político tem que ir na manha, tem que chegar lá, no pezinho do ouvido e por aí vai. Isso daí. O político tem que ser uma pessoa madura. Sentar, conversar, bater papo. Vocês acham que se dependesse de Bolsonaro, o que ele realmente queria fazer? Gente, eu acho que já tinha escola cívica e militar de norte a sul, sabe? Todas as escolas públicas já tinha, era hino do Brasil, Pai Nosso, hino da independência, hino da bandeira, o dia todo. Todo mundo fardado batendo sentido. Era bom pra todo mundo. Era o Nova Era que a gente tanto comemorou no início lá, quando foi a vitória, né? Na época das eleições, que a gente sabia que não ia ser daquele jeito. Então, mas é isso, cara, é política. Às vezes é isso, é colocar o Ricardo Barros, que a gente sabe que tem vários problemas lá, mas é um cara aí que tá mostrando que tem trânsito. E tá fazendo promessa aí, ó. A gente venceu com mais de 300 votos, vamos criar uma base e vamos com tudo. E a conversa do governo é conquistar a presidência da Câmara. Pelo menos a da Câmara. Imagina pegar também a do Senado. Então vamos vendo que o cenário tá ficando interessante, mas tem mais notícia boa. Olha o que Pedri diz, ó. O povo começa a colher os frutos de uma busca interessante pela verdade na política. As mobilizações através das mídias sociais são um sopro dessa nova fase tocquevilliana da democracia brasileira. A vitória de ontem é um exemplo disso. Sigamos juntos. Tá falando, gente, é uma vitória do povo. A pressão que vocês fizeram, levantar a hashtag, por aí vai. Mostrar pro político que, ó, eu tô de olho em você, político. Eu tô de olho em você. E aí, continuando, que é sobre economia, vale a pena mostrar só para aquela reflexão de novo. Vocês já tinham visto essa primeira imagem aqui das motos deixadas de lado? Aqui é um monte de van boa, bicicleta, olha a quantidade de carros. Aquela coisa, correio tem que ser, alguma coisa tem que acontecer do correio. O pessoal tá em greve, agora, gente, me ajuda a te ajudar. Nesse período que o Brasil vem vivendo, de problema de economia e por aí vai, aí querem o quê? Manter benefício, querem aumento. Galera, vamos botar a mão na consciência. Não dá para vender de qualquer jeito, mas tem que realmente refletir sobre a situação dos Correios. E aí o que eu falei para vocês que é notícia boa, olha isso daqui. Aqui é gráfico. Gráfico, você vê assim aqui, ó. Aqui, ó. Provar com número. Matemática não mente. Matéria da Veja. Não é de blog de direita que, é fake news e por aí vai, né? Como eles gostam de falar. Olha só, o PMI de Manufacturing, né? Que é de manufaturas. Crescimento da indústria do Banco Central. Olhem só. Vários países. México, África do Sul, Índia, Rússia, Colômbia, Brasil. Olha o Brasil. Isso aqui parece ou não parece um V? Você vê aqui ó, que abril realmente teve a queda, recuperou um pouquinho em maio, a recuperação em junho foi muito grande. Olha a recuperação em julho. Olha a recuperação em julho. Lembre que quando a gente falou de empregos, o mês de maio perdeu quase 1 milhão, saldo negativo. Já em junho só foi um negativo de menos 130 mil. Tipo assim, foi uma redução absurda. Acho que foi 600 mil, depois 130 mil. Foi uma redução absurda de queda. Caiu ainda, tem mais gente desempregada do que empregada, mas já caiu muito menos. Calma que tem notícia boa, calma que tem notícia boa. E olha só, com vocês o Brasil. Como o ministro Paulo Guedes disse, o Brasil vai surpreender o mundo. O Brasil vem se mostrando uma das nações que melhor vem lidando com a situação. As coisas estão reabrindo, o comércio está reabrindo, a indústria está batendo recorde, mostrei para vocês ontem, o agronegócio está batendo recorde, a taxa de contágio está caindo, óbitos está caindo, São Paulo já está em toda a fase amarela, a gente vai falar disso daí. Vejam só, Paulo Guedes e o que o governo vem falando não são mentiras, vem se provando verdade. E aí, meus amigos, essa realmente é para comemorar pelos 4 cantos do Brasil. Em julho de 2020, o CAGED apresentou um saldo positivo de 131.010 novos postos de trabalho. O grande destaque foi a indústria de transformação especial, a fabricação de produtos alimentícios e a construção civil. É o Brasil voltando à normalidade. Gente, é o primeiro mês, desde tudo começou lá, e nós temos um saldo positivo. Esse mês não aumentou o desemprego caiu. É só o primeiro mês. Agosto, isso aqui foi de julho. Agosto já está sendo bem melhor. Vamos ver depois o consolidado de agosto. Brasil está melhorando. Mesmo com tudo que vem acontecendo, e a gente tem vários problemas ainda para lidar, principalmente aquela PL 2630, não pode esquecer. Mas aquelas notícias boas que a TV não passa, a gente tem a obrigação de compartilhar. Compartilhar que é para elevar a moral do povo.
Gente, uma matéria dessa daqui, pra vocês entenderem o poder, isso daqui saiu, dia sexta-feira. Não, quer dizer, sexta-feira, dia 22, foi sexta-feira isso aqui, é porque foi pra mim, final da noite. Isso daqui, segunda-feira, já é tendência para a Bolsa de Valores subir, o que vai mostrar claramente uma retomada econômica. Subiu a Bolsa de Valores, as empresas ganham mais dinheiro, os donos ganham mais dinheiro, os donos gastam mais dinheiro, eles estão gastando dinheiro em centros comerciais, esses estabelecimentos estão pagando mais funcionário, os funcionários estão ganhando mais dinheiro, estão gastando dinheiro no mercadinho, a economia está girando, aí o cara lá na ponta começou a ganhar um dinheirinho, já sobrou, ele já vai contratar um ajudantezinho. Então, galera, isso daqui, notícia boa assim, tem que mostrar que essas notícias aqui é o sobe e desce da Bolsa de Valores. Isso daqui é para comemorar demais. Primeiro mês que nosso país fecha com saldo positivo. Já foi, galera. Já foi. Ninguém mais segura o Brasil. Por outro lado, tem umas coisas que é um pouco preocupante, porque isso daqui pode envolver nossos irmãos argentinos, podem até querer vir para o Brasil e por aí vai. Alberto Fernandes vem falar que eles acabaram de decretar como serviço público telefonia celular, serviço de internet e TV paga. E dessa maneira eles vão garantir o acesso de todos para toda a população. E também estamos dispostos a congelar as tarifas telefônicas de internet e televisão paga. Gente. Congelamento de preços, estatização. Gente, essa aqui é a fórmula da Venezuela. Olha só. Aí você vê tudo, o Brasil vem se destacando como nunca na América do Sul. Olha tudo que vem acontecendo ao nosso redor. Olha tudo. Olha o que poderia ser o Brasil. Se não sei, se a esquerda tivesse ganhado aí, né? Então, vamos que vamos. E aí, olha só, outra notícia boa. Roberto Mota. Tive que sair nessa chuva para resolver um assunto. Parei no cinema em frente a um bar. Lotado. Nunca pensei que fosse ficar tão alegre em ver um bar lotado. Os canalhas tentam nos amedrontar para nos dominar, mas a gente resiste. Em algum momento, nós vamos cobrar essa fatura. É o Brasil voltando ao normal. Olha aqui, no ramo da economia, só uma coisa para vocês olharem, ó. Bullying. Os Estados Unidos têm usado a segurança nacional como desculpa para derrubar as empresas não americanas. Essa prática de bullying se desvia das regras de comércio internacional, blá blá blá, e no final das contas diz assim, ó, também prejudicará os próprios interesses dos Estados Unidos. E olha só quem compartilha, ó. Primeiro esse país, depois esse outro daqui, ó. Olha os países juntos. A famosa Eurásia. Bloco Eurasiano. Olha quem tá querendo colocar gosto ruim para botar uma pressãozinha aqui, né, no mercado, para conseguir a sua fatia. Querer separar assim um Brasil dos Estados Unidos. Vai vendo, vai vendo. E aí, continuando, esse assunto aqui agora tá todo junto, que a gente vai falar aqui um pouco da direita em si. Construção da direita, já pensando em 2016. Olha isso daqui, ó. A agência de notícias estatal da Turquia me recomenda aquele youtuberzinho criticando o governo Bolsonaro. Vejam só, gente. Mais uma vez, não dá pra ignorar esse rapaz. O cara aí realmente tá rodando o mundo, ó. Recomendado. Um youtuber contra o governo do Brasil. Ainda botaram aqui em espanhol. Olha só, órgão oficial de imprensa. Aí, você vê isso aqui também. Se formos observar mais atentamente as faixas etárias nas pesquisas de avaliação do presidente da República, temos a real noção do peso da máquina ideológica no sistema educacional. Vejam que toda a retórica usada de que não podemos ter pessoas ideológicas ligadas ao governo na pasta da educação, na verdade, não passam de uma proteção ao próprio establishment ideológico atual, que foi montado pela esquerda por 3 décadas. O pessoal sempre fala, não, a educação não pode ser ideológica, a educação não pode ser ideológica. Esse youtuber que a gente acabou de mostrar, o garoto espertinho, qual é o público dele? São jovens. Uma média de 10 milhões de visualizações diárias. Olha quanta gente. A gente tem que ver. Até hoje, a gente realmente não conseguiu reverter essa questão da educação. E nesse campo cultural, a direita também tá devendo. Convenhamos, a gente tá precisando de um esforço maior. Aí você vê isso daqui ainda, ó. A Priscila Cruz, que é do Todos pela Educação, diz, ó, o Brasil conhecerá hoje às 20 horas os melhores parlamentares do ano. O Todos pela Educação é parceiro e eu tive a tarefa de estar no júri. Foram escolhas difíceis e muito apertadas. Essa Priscila Cruz, inclusive, ela elogia o youtuberzinho ali. Aí vem o Abraham para nos falar, ó, vejam o mecanismo. A presidente da ONG, Todas pela Educação, fã do Filipinho, tem poder sobre os parlamentares. A ONG criada por famílias oligárquicas como Odebrecht e Haddad tem ingerência na educação há décadas.
A defesa dos pobres é fachada. O objetivo é doutrinar, nos dominar e o bambam, as verdinhas. E a Elona diz, enquanto as pessoas não perceberem que as ONGs, da educação e de outras áreas, são a extensão do estamento burocrático, defendem o corporativismo, mas fazem a opinião pública achar que são pelo bem comum, vão continuar não apenas sendo enganadas, mas dando espaço para que exerçam poder. Então a gente está aqui no momento, falando de movimento cultural. As pesquisas de voto para Bolsonaro, de aprovação, vêm subindo. Porém, entre os jovens, você vê que meio que está estabilizado e tem muito jovem eleitor aí até do lado de lá. A gente vê youtubers muito grandes, 10 milhões de views por dia. A gente vê ONGs. Então tem aí, fora a grande mídia, tá todo mundo contra a gente. E aí, pessoal, eu quero trazer tudo isso daí para você ver uma notícia boa e depois a gente fazer uma reflexãozinha. Projeto torna obrigatório exame toxicológico anual para professores da rede pública. Olha que projeto sensacional, vai ter que fazer exame aí, né, para ver se tá usando substâncias ilícitas. E olha só, os exames seriam feitos... Opa, meu WhatsApp aqui tá aberto, vai ficar fazendo essa zoada, deixa eu fechar aqui, pera aí. Vamos nessa aqui, volta aqui. Os exames seriam feitos antes da admissão do professor e depois anualmente. Já pensou? Antes de tomar posse, vai ter que fazer e depois todo ano. Eu acho realmente muito boa essa PL, mas muito boa mesmo. Gente, vocês são a favor que o professor das crianças faça exame, esteja livre disso? Eu acho que isso deveria ser realmente essencial. Parabéns aí pro deputado Marcelo Brum. Acho que esse é o nome dele. Parabéns. Eu espero que isso aí vá pra frente. E aí, meus amigos, olha isso daqui que eu queria falar para vocês. Lilo colocou uma frase, o finalzinho da frase do professor Olavo, até trouxe ela completa, depois eu fui dar uma completada, que ele diz, só passando para lembrar que no Brasil não existe direita, existe apenas Bolsonaro. E aí eu completei, né? Ou seja, precisamos nos organizar para quando Bolsonaro sair em 2026, nós tenhamos um grupo mais consolidado e mais organizado. Bolsonaro uniu todos os direitistas das mais variadas posições e deu 8 anos para tirarmos as rodinhas da bicicleta e amadurecermos. Gente, Bolsonaro garantiu 8 anos pra gente. O que é que a gente tá fazendo, questão dos jovens? O que a gente tá fazendo realmente em termos de educação? A gente tem que fazer alguma coisa. Não é só colocar pressão no governo. E a nossa parte? O que a gente tá fazendo? A frase completa do professor Olavo é, todos que subiram no poder, na esteira do Bolsonaro, aprendam enquanto é tempo. E o véio acertou. Fiquem do lado dele ou serão odiados pelo povo tanto quanto o são os comunopetistas. Não tenham a ilusão de representar a direita. No Brasil não existe nenhuma direita, só existe o Bolsonaro. Isso aqui foi dito em 21 de fevereiro do ano passado. Ele está falando principalmente para a galera que subiu ao poder, os deputados. Olha a Joyce, se encaixa? Alexandre Frota, se encaixa? O pessoalzinho do MBL, se encaixa? Uma coisa é o pessoal. Esse pessoal lá do antes tem que entender, gente. Vocês aí, enquanto deputados, vocês têm que estar fechados com o Bolsonaro. Agora, nós, enquanto população, nós também temos uma responsabilidade. A gente tem que dar um jeito de aumentar o nosso grupo, aumentar a nossa base e tentar organizar o máximo que for possível a nossa direita. E aí depois teve um comentário que eu acho válido aqui trazer, porque eu fiz uma reflexão em cima. A mina falou assim, é só não endossar quem chama Bolsonaro de frouxo, covarde, possivelmente reclama dos militares, e ingrato, que estarão todos unidos. Ela colocou assim algumas, se não acontecer isso, todo mundo vai se unir, sem nenhum problema. E eu falo assim, eu falo em união e amadurecimento. Você tá falando meio que assim, por regras e excluir pessoas. Se a gente passar mais tempo tentando convencer a galera do lado de lá a vir para a direita, eu tenho certeza que vai surtir mais efeito do que brigar com quem pode reclamar do governo, mas votará em Bolsonaro em 2022. Gente, a gente tem 8 anos para tentar, sabe, criar uma base gigante, trazer mais pessoas para o nosso lado. Se a gente começa a gastar nosso tempo para ir lá no cara que já vai votar em Bolsonaro, para você bater boca com ele, cara, não vai dar certo nisso. E, gente, o momento, sabe quando é que vai ser o momento mesmo de discutir? Quando a direita já foi assim, uns 75% do país, aí a pauta vai ser assim, vamos pensar assim, 2034. As nossas discussões vai ser assim, e aí galera, a gente é a favor de escola pública ou a gente é a favor de voucher? A gente é a favor de SUS ou a gente é a favor de voucher para saúde?
A gente é a favor de uma economia mais, sei lá, voltada à escola austríaca, a gente é a favor de uma economia mais Adam Smith, liberal clássico, vai ser mais Mises ou Adam Smith? Que pé que a gente vai? Aí são discussões dentro da direita. Agora, a gente pegar o cara, porque o cara reclamou de Bolsonaro, porque o cara reclamou dos militares, mas o cara vai votar em Bolsonaro em 2022? Gente, conversar com esse cara, ele não vai mudar de opinião, você vai ficar chateada, o cara vai ficar chateado, os dois vão brigar, e no final das contas, aí, vai dar em quê? Vai dar em nada. Então vamos tentar fazer alguma coisa que seja a gente mesmo estudar, se melhorar, fazer alguma coisa, até achar um emprego melhor, quem sabe aí ganha um dinheiro, você pode ajudar em um deputado, um senador, qualquer coisa que você queira nas eleições futuras, dar uma educação melhor para nossos filhos, irmãos, primos e por aí vai. Então eu acho aí que é uma reflexão que precisa fazer, a gente está num momento sensacional. E aí até o Nagado diz, ó, apesar de achar certos influenciadores de direita insuportáveis e outros meros oportunistas, há muitos que deveriam estar alinhados por serem bem intencionados. Não preciso concordar sempre para ver mais similaridades do que diferenças. Eu lamento a divisão que só se intensifica. E aí o carinha diz um cachorrinho, né? Essa depuração na direita será longa. E o Nagado volta. Só que eu vejo é muita briga desnecessária por ego. Então, realmente, galera, vamos tentar, velho. Bola pra frente. O pessoal tá perdendo mais tempo tentando procurar pedaço de vídeo que dê a entender que alguém está pulando do barco, fazendo qualquer coisa, do que tentar trazer uma pessoa pra direita, que não é da direita ainda. Então, foco na missão, galera. Foco na missão. A gente tem até 2026. Bolsonaro tá reeleito. Tá reeleito. E pra fechar aqui esse assunto, pra gente ir pro outro, que é tipo assim uma mini tretinha, pra chegar no final do vídeo não vai demorar muito, o Nagado diz assim, ó, a direita tem um longo caminho para amadurecer, claro, mas já começa a encher esse papo de não, mas já começa a encher esse papo de não existe direita. Ele fica assim, cara, eu sou de direita, um monte de gente que eu sigo e me segue também é de direita. A direita não existe como um movimento coeso, sabe, um movimento único. Será um dia? Não sei, mas existe como opção política. Estamos lapidando, aprendendo, alguns de nós como eu, constantemente estudando, produzindo. Discutir se existe ou não uma direita é inútil a essa altura. É uma opção política válida com a qual muitos se identificam e estamos na luta por uma união dentro do possível. É claro que do ponto de vista prático, se temos o Bolsonaro e alguns poucos políticos para contar, não temos um partido conservador, uma grande mídia conservadora. O caminho é longo, mas fazendo analogia, a direita brasileira pode ser apenas o embrião ainda, mas tem vida. Então, galera, é o momento de a gente aumentar, não ficar procurando o amigo direitista para criar problema. É hora de trazer mais gente para o nosso lado. Eleição se vence com maioria. Se a gente venceu com 57 milhões, vamos tentar vencer com 90 dessa vez. 90 milhões, 100 milhões de votos. Que aí o povo vai ficar louco, E aí, gente, para voltar aqui, já no finalzinho do vídeo, só para dar uma notícia boa, uma tretinha aqui, que eu falei para vocês ontem da questão do Paraná, né? Eu falei de uma candidata a vereadora, que foi lá, eu falei, ó, gente, mostrei aqui, eu falei, os problemas que tem gente que vai vir aqui e querer se lançar e vai querer fazer propaganda de si mesmo. E veio a candidata, a Paula Milani, ela colocou apenas 2 prints. Ela colocou esse primeiro print aqui, que diz que é pré-candidata, vereadora da direita, e disse, essa é Bolsonaro de verdade. Depois ela volta e fala assim, ó, para a Prefeitura de Curitiba, estamos com sérios problemas. Greca contra o que é, e a favor do lockdown, sobrinho do Requião e outros problemas, né? E aí, gente, ela, hoje, depois que eu fiz o vídeo, eu falei dela assim, eu falei, ó, pô, eu não tenho muita coisa dela nas redes, não achei muitas coisas, vou até mostrar pra vocês um áudio aqui, é de 50 segundos. Aí quando foi hoje, ela veio pra falar isso daqui, ó. Aí, Kim Paim, faz bem pouco tempo que apoia o nosso presidente, viu? Desde 2016. Pesquise melhor e não faça fake news. É feio. Vejam só, já tá me acusando de produzir fake news. Eu quero mostrar aqui primeiro o que foi que eu falei ontem, pra gente mostrar outra coisa. Teve a primeira que a gente falou, né? Se escalou, a Paula. O que eu digo pra vocês que é pesquisar? Ela tá falando que ela é bolsonarista roxo. Vai falar no perfil dela. Ela tá nas redes desde 2012. Tem foto aqui, ó, manifestação, pra cima de um carro de som e tudo. Falei, pô, deixa eu pesquisar. Os últimos posts dela são todos assim, compartilhando o partido da direita. Ó, Eduardo Bolsonaro contra o Felipe Neto, professor Olavo, Jornal da Cidade. Falo que ela é de direita. Falo que ela compartilha pessoas de direita. Falo do perfil dela no Twitter. Ela postou no meu Twitter. Falei tudo. É um momento só falando dela, né? Da direita, compartilha pessoas da direita. E eu fui tentar... peraí, deixa eu ver se tá aqui aberto. Aqui. Aí eu fui pesquisar, ó. A Paula, essa Paula Milani. Eu botei pra pensar sobre a palavra Bolsonaro, pra ver quando foi que ela falou. A primeira vez que ela disse a palavra Bolsonaro foi em
29 de setembro. Na verdade, ela respondeu ao Bolsonaro e fala, tamo junto, presidente. Ou seja, eu não sei o que ela pensou antes de 2019. E aí, Paulo, você tá se escalando. Eu não sei o que você pensou. Eu sei que você, desde 29 de setembro, você apoia Bolsonaro. Eu não sei. Mas ela tá na rede desde 2012. Já que o Joelson, ele só tá na rede desde agosto. Aí depois eu falo do Joelson. Então, ela coloca isso no Twitter, eu fui no Twitter dela e sim, no Twitter dela só tem a partir de 2019. Aqui é do Facebook. Ela colocou o Facebook? Não colocou. Tá aparecendo a Ale Silva. Tá querendo que a gente, que é o eleitor, sabe, vá atrás, vá pesquisar se ela tem outras redes. Em vez dela colocar, não, ela tá cobrando. Depois ela volta aqui de novo. Olha só. Nesse movimento, foi quem fez a campanha presidencial de 2018 aqui em Curitiba. Nosso movimento foi quem fez. Mas você estava aí na Austrália, né, Kim? Não tinha como saber. Precisa se informar melhor antes de passar vergonha. Vejam só, o mesmo argumento que até o Roberto Jefferson usou, né? É os covardes que estão fora do país e por aí vai. Então veja, gente. Por estar fora do país, minha opinião também não serve. Mais uma vez. E quer ser vereadora. Olha o que eu falei do Eduardo Gomes, que fala o quê? Que na política é melhor às vezes o caminho da humildade. Como foi que o Jordi veio mais cedo? Cara, foi isso que aconteceu, eu não pude voltar por causa disso, daquilo, outro. E ela ainda veio de novo, pesquise no Facebook, amigo Kim Paim. Saia da bolha do Twitter porque ficou feio. Fake news do Kim Paim, vixe. E gente, já tá me acusando de fake news mais uma vez. Quem garante que essa daí não vai ser uma nova Joyce? Quem garante que não vai ser uma nova Joyce? Já tá nisso falando... Gente, flodou vários comentários no dia, em várias postagens minhas que não tinha nada a ver com política. Eu falei de desenho, veio gente lá, do lado dela, amigo dela, fazer thread por aí pra se explicar por ela. Algum momento eu critiquei ela. Falei, inclusive, que comparte pela direita, mas no Twitter, que é onde eu estava, porque aqui, no Twitter, desde 2012, não tem Bolsonaro e já tá me acusando de fake news. O que é fake news? Ela já não sabe o que é fake news. Então, uma pessoa que vocês conseguem ver claramente que não tem capacidade de entender a língua portuguesa. E se ela assistisse o vídeo, ela não tem nenhuma capacidade mesmo de entender a língua portuguesa. Já está utilizando a palavra fake news de tudo que é jeito. Quem garante é que não vai voltar numa PL 2630 municipal se tiver? Então, eu agora, a partir desse posicionamento, principalmente vendo como política é feita, me parece uma pessoa bem complicada, que vai ter um lidar bem complicado, que parece que gosta de imitar nas redes. Eu acho que o político, hoje em dia, tem que seguir um caminho mais diferente. E sobre o Twitter, por que eu faço pesquisa no Twitter e por que eu falo tanto do Twitter para vocês, pessoal? Por alguns motivos. Mas antes disso, vejam só. Enquanto ela veio se escalar e não coloca nada, veio um cara aqui comum falar do Éder Borges, que era lá do Terça Livre, e vejam só, isso aqui foi o print do vídeo de ontem. O cara colocou o Facebook do Éder, o perfil, depois da página do cara, ainda colocou o Twitter. Aqui, cara, agora ela não coloca nada e você é eleitor. Você cria o espaço pra você tentar ajudar todo mundo e você ainda tem a obrigação de ir tentar procurar se ela tem outras redes e pesquisar. Eu ainda falei ontem no vídeo, eu falei, olha o exemplo aqui do Joelson. O cara fala assim, eu tô aprendendo a mexer nas redes. Ele não sabe mexer no Twitter. Ele começou só em agosto. Agora o que foi que ele fez? Ele colocou um print. Ele falou, cara, não sei mexer na rede, na minha rede não tem muita coisa, mas eu posso te mostrar esse print aqui desse e-mail, que eu já trocava e-mails com o Bolsonaro em 2013. E ele ainda fez outro post colocando, cara, eu não tenho Twitter, é recente, mas eu tenho meu Facebook. E que a Paula fez? Não fez nada. Agora hoje ela vem encher de desaforo e falar que eu estou produzindo fake news. Aquele discurso que a esquerda adora, né? Eu agora realmente não recomendo. Não votem na Paula. Não votem. Se tiver outra pessoa, votem. Olha o perfil. Não parece ser uma pessoa equilibrada que tem calma no dia a dia. Vai acabar sendo aí talvez até uma nova Ale Silva. E aí, pessoal, por que o Twitter é tão importante? Além de ser a ferramenta oficial do debate público brasileiro, inclusive todo mundo que está no governo Bolsonaro, o Bolsonaro fala, faça um Twitter. Todo mundo do governo tem um Twitter. Às vezes não usa, mas tem. O governo fala, faça. O Twitter ele tem ferramentas de buscas que as outras redes não têm. Você pode ver, você pode pesquisar por palavras, por frases exatas, por qualquer uma dessas palavras. Você pode limitar, assim, essas palavras que eu estou escrevendo, eu não quero que apareçam nas buscas. Você pode pesquisar por hashtag, pela língua que a coisa está escrita. Você pode pesquisar quais contas você quer que aquilo aí esteja contido. Dessa conta até essa conta, tipo assim, também de respostas. Ou respostas que estão mencionando algumas contas. Você ainda pode ver os tweets em si, as respostas. Você ainda pode ver engajamento, tipo assim,
Só mostre tweets que tiveram tantas respostas. Só mostre tweets que tiveram tantos likes. Só mostre tweets que tenham tantos compartilhamentos e por data. Então é por isso, cara. Eu criei no Twitter, você vai lá. Se você tem outras redes, você tem que botar. Agora exigir que ainda vai fazer tudo e ainda acusar de um monte de coisa? Paula, não é assim que se faz política, Paula. Assim você vai ter muito problema, minha filha. Tem que amadurecer, gente. Política não é isso. Política não é mitada. E se eu tô aqui na Austrália e por aí vai, eu sou povo. Eu sou povo. Quem tem que trazer informação mais é o político. É o político. O meu escrutínio é só para trazer a notícia para as pessoas verem. Agora você vai estar representando milhares de pessoas. É uma cidade inteira. As suas decisões podem impactar a vida de pessoas. Então a sua questão é muito maior que a minha. E aí, continuando, para fechar o vídeo, ainda tem umas matérias, o vídeo já vai bater 1 hora. Está no início ainda, vai demorar, diz Franciscrini sobre volta de Bolsonaro ao PSL. Perguntamos quem vai decidir se Bolsonaro volta ou não. O líder afirmou que isso vai passar pelo presidente nacional da legenda, Luciano Bivar, e pelo vice Antônio Rueda. E eu vou ter que consultar a bancada para formalizar alguma coisa. Mas a questão do presidente voltar ou não passa por uma decisão pessoal dele, depois pela executiva do partido. Então vejam só, questão de Bolsonaro, aí é Bolsonaro e o Bivar, executiva. Sem querer citar nomes, Franciscrini criticou colegas que vivem falando em nome do partido e esticando a corda. Então vejam só, gente. Essa conversa de voltar pro PSL, cada dia mais vai ganhando mais um capítulo, o Franciscrini vem acalmando, vem falando, essa galera que tá criticando o Bolsonaro, eles não falam o nome do partido. Esse pessoal aí tá esticando a corda demais e tá criticando, não falou nomes. O pessoal aí tá de braços abertos. Diante de divergências internas em relação a essa aproximação, perguntamos se na política há limites para o diálogo. E o Franciscrini respondeu, na política o diálogo é essencial, é o imperativo. Então vejam só como são as coisas. Negociação, cara. É negociação. É pra ter a maioria. Se Bolsonaro for voltar pro PSL, vai ou não vai, tá namorando já, naquela ali, de boa. O negócio mesmo é o quê? Brasil em primeiro lugar. Tenho certeza que a decisão de Bolsonaro, no final das contas, vai ser pautado o que vai ser melhor pro país. Como sempre foi, né? Como sempre vai ser. Continuando aqui, mais algumas leis. Aqui é uma lei, mas uma lei até boa. Governo publica a lei do agro com redução fiscal para CBIOS. Aí, depois de ter vetos derrubados, Bolsonaro sanciona a lei agro. Legislação reduz custos para o setor e incentiva o mercado de carbono. Coisa boa. Para notícias boas agora. Auxílio emergencial continua até dezembro, mas poderá ter o valor reduzido pela metade. É uma notícia realmente boa, porque tem muita gente que depende disso daí. Como inclusive vários jornalistas falaram, isso aqui é a diferença às vezes entre você poder comer e não comer, principalmente para quem está desempregado. E aí o pessoal, além disso, a notícia não para por aí, aparentemente terça-feira, o pessoal vem para apresentar mais coisas, outras medidas econômicas aí, né, para ajudar na recuperação econômica do país. Então essa semana promete mais novidades para criar mais empregos e a galera, o Brasil lá para frente. Outra notícia aqui, pela primeira vez, estado de São Paulo não tem região na fase vermelha. Já tá tudo amarelo ou então laranjinha. Pouco laranja, tá 88% do estado amarelo. 88%. Coisa tá melhorando, tá começando a andar. São Paulo é porque é o parâmetro, é o termômetro do Brasil. Outra daqui, a polícia, que sempre traz prejuízo, 1 milhão dessa vez. 1.159 tabletes, aí de orégano. Vejam só. Outra matéria, PRF, agora foi a vez do Ágil, o chefão aí da PRF, tava com o chanceler Ernesto Araújo. Você vê, né, se consegue fronteira entre países, para ver aí, né, se consegue melhorar ainda mais o serviço e os resultados da PRF. Eu gosto de ver essas coisas, quando pessoas de ministério diferentes se sentam junto, conversam para conseguir mais resultados. E para terminar o vídeo, galera, é o que eu falei, tá reeleito, gente. Chegada de Bolsonaro a Mossoró para evento, caso aglomeração. É onde onde vai, gente. Aglomera Brasil. E aí você vê, eu tava lá com o Fábio Faria, com o Rogério Marinho, tava lá com o cara da Caixa, tava com a Tereza Cristina. A pessoa tá falando aí que é uma das possíveis nomes que talvez possam estar aí na campanha para 2022 até como vice. Você vê, foto lá, água chegando no Nordeste, comunidade de Angélica, Ipanguaçu, Rio Grande do Norte. O antagonista, acredite ou não, faz assim, Bolsonaro foi inaugurar, sabe, um negócio lá de dessalinização de água, poço, numa cidade que 40% das pessoas recebem o auxílio emergencial. Imaginem só, gente.
A cidade, então, realmente Bolsonaro fez certo, né? Uma cidade que as pessoas estão numa situação realmente complicada, ele foi lá ainda para pelo menos levar água, de tão difícil que tá a coisa pro pessoal. Então, acho que ele realmente colocou um poço no lugar certo. Mas o antagonista queria denegrir o presidente. E aí outra, gente, olha essa imagem. Olha essa imagem, gente. O carro aberto, sem cinto de segurança. Maluco, rapaz. Todo mundo aí querendo abraçar Bolsonaro. Olha a tua foto também, cara. Multidão por onde passa, gente. Multidão por onde passa. E uma foto aqui que eu achei muito interessante. Olha quem tava lá no Rio Grande do Norte também. O Carluxo. O Carluxo aí que tava meio apagadinho, meio sumido. Não tava nas fotos oficiais, mas parece que tava por lá, né? É bom. Eu gosto de ver quando o presidente tá com filhão. E aí, pra gente terminar nosso vídeo, foi aniversário do Augustinho ontem. Olha que saldo, né? O bicho colocou a foto de Bolsonaro, colocou, ó, tá grávido. E depois, ó, colocou a Michelle puxando ele. Possessiva, boy. Pode nem tirar uma casquinha. E depois, gente, falam de Bolsonaro. E ontem ainda teve um vídeo. Eu me perguntei, gente, quem foi que ensinou pra Bolsonaro isso? Todo mundo aí tá falando da questão do PSG de Neymar e por aí vai. E Bolsonaro gravou um vídeo e falou, ó, pai tá on e tá torcendo pela vitória do menino Ney. Eu falei, menino Neymar. Falei, cara, não tem político no Brasil que saiba se comunicar com o povo igual o Bolsonaro. O cara é sensacional, sensacional. Mas por hoje foi isso, meus amigos. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos e valeu por bater 1 hora e 1 minuto. Mas é isso aí. Espero ver vocês amanhã em breve.